Sabe aquela sensação de que tudo está prestes a desmoronar? Foi exatamente isso que senti naquela manhã de quinta-feira, com o sol de Belo Horizonte entrando pela minha janela. Meu nome é Amanda Oliveira, tenho 72 anos, e nunca imaginei que aos 70 e poucos estaria contando uma história como esta. Estava em pé no meu quarto, organizando as últimas peças de roupa na mala azul marinho que ganhei do meu falecido marido há 15 anos. Cada dobra era feita com cuidado, como aprendi com minha mãe. Vestidos leves para os dias quentes de Búzios, um casaco para as noites à beira-mar, meus remédios para pressão organizados em compartimentos para cada dia da semana. Tudo meticulosamente arrumado para a viagem em família que planejávamos há meses. No criado mudo, a foto do meu aniversário de 70 anos. Eu, meu filho Ricardo, minha nora Débora e meus netos Guilherme e Clara. Todos sorrindo, todos fingindo. Agora percebo que os sinais estavam lá, no modo como Débora se afastava de mim nas fotos, no olhar impaciente de Ricardo quando eu demorava um pouco mais para entrar no carro, nas conversas sussurradas que cessavam quando eu entrava na sala. Fechei a mala e sentei na beirada da cama para descansar um pouco. Minhas mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho de uma vida inteira como professora universitária, tremiam levemente. Não de emoção pela viagem, mas de um pressentimento que crescia dentro de mim. Passei os dedos pelos cabelos grisalhos, ajeitei o colar de pérolas, presente dos meus alunos quando me aposentei, e respirei fundo. O interfone tocou. Era Ricardo, avisando que estava chegando. "Estou descendo em 5 minutos, filho." Respondi com aquela alegria que só uma mãe que vai viajar com a família pode sentir. Verifiquei mais uma vez se os documentos estavam na bolsa, se havia trancado as janelas, se o filtro de água estava desligado, os rituais de uma mulher que viveu sozinha desde que meu marido, Antônio, partiu. Quando o elevador chegou ao térreo, vi o carro preto de Ricardo estacionado em frente ao prédio. Meu filho estava apoiado na porta do motorista, mexendo no celular. Nem levantou os olhos quando me aproximei. Aquele gesto, ou a ausência dele, deveria ter sido meu último aviso. "Bom dia, filho!" disse, enquanto o porteiro Sebastião me ajudava com a mala. Ricardo finalmente olhou para mim. Seu rosto tinha uma expressão que conheci muitas vezes ao longo de seus 45 anos, a mesma que fazia quando criança, antes de me contar que havia quebrado algo valioso na casa. "Mãe, temos que conversar", ele disse, abrindo a porta do carro. Entrei, sentindo o ar-condicionado gelado contra minha pele. O silêncio dentro do veículo pesava toneladas. Ricardo deu a partida e, em vez de seguir para a rodovia que nos levaria à costa, virou na direção oposta. "Aconteceu alguma coisa?" perguntei, segurando firme a alça da minha bolsa. Ricardo pigarreou, ajustou o retrovisor, fez tudo para evitar me olhar diretamente. "Mãe, houve uma mudança de planos." Foi aí que começou. Cada palavra que saía da boca do meu filho era como um pequeno punhal. Primeiro, explicações vagas sobre preocupações com minha saúde durante a viagem. Depois, menções à necessidade de cuidados especializados. Por fim, a verdade nua e crua. "A Débora não quer você na viagem, mãe. Ela acha que você vai monopolizar a atenção das crianças, que vai atrasar nossos passeios, que vai, bem, ser um peso." Meu coração falhou uma batida. O mundo lá fora continuava. Pessoas caminhando, carros buzinando, a cidade pulsando. Mas dentro daquele carro, o tempo congelou. Olhei para meu filho, aquele menino que carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei, que ensinei a ler, que consolei após pesadelos, que apoiei em cada escolha de vida. Aquele homem que agora me olhava com uma mistura de vergonha e impaciência. "E para onde estamos indo?" perguntei, embora já soubesse a resposta. "Para o Recanto Primavera. É um lugar muito bom, mãe. Tem atividades, atendimento médico, outros senhores e senhoras para você conversar. Será por pouco tempo, só durante a viagem. O Recanto Primavera. O asilo que visitamos 3 meses atrás, quando Ricardo insistiu que seria bom conhecer opções para o futuro. Eu deveria ter percebido. Quando o carro parou em frente ao portão branco com o nome da instituição, senti um aperto no peito que não tinha nada a ver com minha pressão.
Ricardo desligou o motor e virou-se para mim. Eu já acertei tudo, mãe. Sua estadia de 2 semanas, um quarto individual, suas refeições especiais sem sal. Vão cuidar bem de você. Olhei pela janela. Uma senhora de cabelos muito brancos estava sentada em um banco no jardim, olhando para o nada, com uma enfermeira ao lado, ajeitando um cobertor em seu colo. Era isso que meu filho via quando olhava para mim? Uma velha indefesa? Um fardo? Um problema a ser resolvido? Filho, disse com uma calma que nem eu sabia que possuía. Minha mala está pronta para Búzios, não para um asilo. Ricardo suspirou. Aquele suspiro de quem tem que explicar algo óbvio a uma criança. Mãe, vai ser melhor assim. A Débora está estressada com o trabalho. As crianças estão na adolescência, complicadas. Precisamos desse tempo só para nós. Você vai entender. Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. Não foi raiva, nem tristeza. Foi uma clareza cristalina. Anos de sacrifícios, de abrir mão dos meus sonhos pelos dele, de investir meu dinheiro em seus projetos, de ficar em segundo plano para que ele brilhasse. E era assim que terminaria? Descartada como um móvel velho que não combina mais com a decoração? Enquanto ele falava sobre como o Recanto Primavera tinha um excelente programa de música às quartas-feiras, eu discretamente abri minha bolsa. Meus dedos encontraram o celular. Aquele smartphone que Ricardo insistiu que eu comprasse e que, para sua surpresa, aprendi a usar melhor do que ele imaginava. Tudo bem, filho, disse, interrompendo seu monólogo sobre as virtudes do abandono filial. Vou descer e conhecer o lugar. A surpresa em seu rosto era evidente. Esperava lágrimas, súplicas, drama. Não aquela aceitação tranquila. Desci do carro com dignidade, enquanto Ricardo abria o porta-malas para pegar minha mala. Quando ele se distraiu falando com a recepcionista que veio nos receber, rapidamente digitei uma mensagem para um número que havia memorizado há anos, justamente para uma emergência como esta. Dr. Paulo, é hora de executar o protocolo Fênix. Senha. Retribuição. O Dr. Paulo Ribeiro não era apenas meu advogado. Era o guardião do meu segredo mais bem guardado. A única pessoa além de mim que sabia a verdade sobre o império imobiliário que todos pensavam ser de Ricardo. Mãe, vou deixar você aqui com a dona Zuleide. Ela vai mostrar seu quarto e explicar tudo. Preciso voltar para casa. Ainda temos que arrumar as malas das crianças. Assenti, com um sorriso sereno que desconcertou meu filho. Ele me deu um beijo rápido na testa, provavelmente o último por um bom tempo, e disse a frase que selaria seu destino. Não se preocupe com nada. Eu cuido de tudo, dos seus cartões, das suas contas. Você só precisa descansar. Se ele soubesse. Se ele soubesse que enquanto me deixava naquele lugar com minha mala destinada a uma praia que não veria, um plano meticulosamente elaborado começava a ser executado. O doutor Paulo já estaria em seu escritório, acessando arquivos que nem Ricardo sabia que existiam. Em poucas horas, os cartões que meu filho mencionou com tanta desenvoltura não valeriam o plástico com que foram feitos. Observei o carro se afastando, levantando poeira no caminho de terra. Ao meu lado, Dona Zuleide falava sobre horários de refeição e regras do recanto, mas minha mente já estava longe, calculando os próximos passos. Vocês devem estar se perguntando como uma senhora de 72 anos, aparentemente frágil, poderia virar o jogo dessa maneira. De onde vem esse quarto? Pensando o que aconteceu com aquela senhora simpática que carregava fotos dos netos na carteira. E vocês de onde estão assistindo? Já passaram por algo parecido ou conhecem alguém que foi abandonado pela própria família? O que Ricardo não sabia é que sua mãe, antes de ser apenas a senhora Oliveira, tinha sido muito mais. E o que aconteceu depois que aquele carro sumiu na curva mudaria para sempre a vida dele, da ambiciosa Débora e até mesmo a minha. Porque naquele momento, com o celular ainda na mão e o plano em andamento, eu não era mais apenas uma idosa descartada. Era uma mulher com um segredo que estava prestes a transformar uma humilhação na maior lição que meu filho poderia receber. Enquanto Dona Zuleide me guiava pelos corredores do Recanto Primavera, minha mente estava a quilômetros dali, revivendo cada decisão que me trouxe até aquele momento. Vocês precisam entender. Não fui sempre apenas a mãe do Ricardo. Antes dele,
Antes mesmo do meu falecido marido, eu era Amanda Oliveira, formada em economia com especialização em finanças internacionais pela USP. Uma mulher que aos 25 anos já administrava o setor financeiro de uma multinacional. O quarto que me designaram era simples, mas limpo. Uma cama de solteiro com colcha florida, um armário pequeno, uma mesa com uma cadeira e uma janela que dava para um jardim bem cuidado. Dona Zuleide falava sobre os horários das refeições, as atividades recreativas, os medicamentos. Sorri e assenti, interpretando perfeitamente o papel da senhora dócil que todos esperavam que eu fosse. "A senhora vai gostar daqui", Dona Zuleide disse com aquela gentileza profissional de quem já viu centenas como eu. "Temos dominó às terças e bingo às quintas." "Tenho certeza que sim", respondi, enquanto discretamente verificava meu celular. A mensagem já havia sido entregue. O Dr. Paulo respondeu com apenas uma palavra: "Iniciado." Quando finalmente fiquei sozinha, sentei na beirada da cama e permiti que as lágrimas viessem. Não eram lágrimas de desespero ou autocomiseração. Eram de uma fúria gelada, calculada, que foi amadurecendo ao longo dos anos cada vez que Ricardo demonstrava sua ingratidão. Chorei por 10 minutos exatos. Depois, sequei o rosto, recompus a maquiagem com o pequeno estojo que sempre carregava na bolsa e comecei a trabalhar. Da minha mala, tirei não apenas roupas para uma estadia indesejada, mas também um tablet que Ricardo não sabia que eu possuía. Um presente de um ex-aluno que trabalhava com segurança digital e que, gentilmente, o configurou para ser praticamente irrastreável. Liguei o aparelho, conectei-me à internet do asilo, senha que astutamente observei na recepção, e acessei um e-mail que não estava em meu nome, mas que usava há anos para monitorar meus investimentos secretos. Ali estavam todas as informações que precisava: extratos bancários, relatórios de ações, documentos societários. A verdade que Ricardo nunca imaginou é que sua simples mãe professora nunca deixou de ser a estrategista financeira que foi em sua juventude. Quando meu marido faleceu, deixando um seguro de vida considerável, não coloquei tudo em poupança como Ricardo pensava. Investi em ações promissoras, comprei participações em empresas emergentes e, mais importante, tornei-me secretamente sócia majoritária da empresa que Ricardo pensava ser só dele. O Grupo Oliveira Empreendimentos Imobiliários começou com um empréstimo que fiz a Ricardo há 15 anos. Ele estava recém-casado, cheio de sonhos, e queria entrar no mercado imobiliário que crescia em Belo Horizonte. Como mãe, claro que o apoiei, mas como economista, exigi participação societária. Ricardo assinou os papéis sem ler direito, confiando que sua mãe jamais o prejudicaria. E eu nunca o prejudiquei. Apenas mantive o controle que me era de direito. Com os anos, à medida que o negócio crescia, criei uma estrutura de empresas offshore que detinham as ações da companhia. Ricardo pensava que era o dono de 85% do negócio, mas na realidade controlava apenas 30%. O restante estava nas mãos de empresas registradas em meu nome ou de confiança do Dr. Paulo. Meu filho nunca desconfiou porque nunca interferi em suas decisões. Nunca pedi prestação de contas, nunca me comportei como sócia, apenas como a mãe orgulhosa. A única condição que impus foi que parte dos lucros fosse destinada a uma fundação de apoio a idosos carentes. Irônico, não acham? Mas nos últimos 2 anos, notei discrepâncias nos relatórios financeiros. A fundação recebia cada vez menos, enquanto Ricardo e Débora ostentavam cada vez mais. Um iate, uma casa de campo em Tiradentes, joias caríssimas, viagens internacionais. Comecei a suspeitar que meu filho estava desviando dinheiro. Contratei discretamente um auditor forense, um ex-colega da universidade que devia favores a mim. O que descobrimos foi pior do que imaginei. Além de desviar recursos da fundação, Ricardo estava envolvido em um esquema de sonegação fiscal, usando laranjas para comprar e vender imóveis supervalorizados. Estava construindo sua riqueza às custas, não apenas da minha confiança, mas da lei. Por meses, debati-me entre o amor de mãe e o senso de justiça. Reuni provas, documentos, gravações.
Criei o que chamei de Protocolo Fênix, um plano detalhado do que fazer caso Ricardo cruzasse uma linha que eu esperava, em meu coração materno, que ele jamais cruzaria. Aquela linha era me descartar como um objeto sem utilidade. No tablet, abri uma pasta criptografada onde guardava todos os documentos relacionados ao plano. Havia subdivisões organizadas por fases: contenção financeira, exposição pública, consequências legais, reestruturação patrimonial e, finalmente, recomeço. Cada fase tinha passos detalhados, pessoas a contatar, documentos a enviar, ações a tomar. O Dr. Paulo já estaria executando a primeira fase, como meu procurador legal com poderes amplos, documento que Ricardo assinou pensando ser apenas uma formalidade para, caso acontecesse algo comigo, ele tinha autoridade para congelar todas as contas bancárias, cartões de crédito e ativos financeiros tanto pessoais quanto empresariais. Enquanto verificava cada item da lista de tarefas no tablet, uma batida suave na porta me sobressaltou. Era Joaquim Ferreira, um senhor de 78 anos, morador do asilo há 3 anos, segundo me informou com um sorriso gentil. Trazia uma xícara de chá de camomila. Dona Zuleide pediu para trazer para a senhora. Ele disse: sei que o primeiro dia é sempre o mais difícil. Agradeci e o convidei a entrar. Algo em seus olhos vivos e perspicazes me dizia que ele não era o típico idoso resignado. Conversamos amenidades por alguns minutos, até que ele olhou para a mala ainda fechada no chão. A senhora não está desempacotando? Perguntou com curiosidade. Não pretendo ficar muito tempo. Respondi com um meio sorriso. Joaquim assentiu, como se entendesse perfeitamente. Deixe-me adivinhar. Filho ou filha te trouxe dizendo que seria temporário. Mas você sabe que a intenção é permanente. Confirmei com um aceno, surpresa com sua perspicácia. Acontece mais do que você imagina. Ele continuou. Eu mesmo fui trazido por minha filha há 3 anos para uma estadia temporária enquanto ela reformava meu quarto. A reforma aparentemente nunca terminou. Havia uma resignação em sua voz que me partiu o coração. Era esse o destino que Ricardo planejava para mim? Ser esquecida em um asilo, recebendo visitas cada vez mais espaçadas, até me tornar apenas uma obrigação incômoda no Natal e aniversários? No meu caso, disse a Joaquim com uma determinação que fez seus olhos brilharem, o temporário realmente será temporário. E meu filho aprenderá uma lição que nunca esquecerá. A curiosidade do meu novo amigo estava evidente, mas ele foi discreto o suficiente para não perguntar detalhes. Ofereceu-se apenas para me mostrar as instalações do Recanto Primavera, o que aceitei prontamente. Conhecer o território sempre foi fundamental em qualquer estratégia. Durante o tour pelo asilo, meu celular vibrou. Uma mensagem do Dr. Paulo. Fase 1 concluída. Todas as contas e cartões bloqueados. Eles devem estar chegando a Búzios agora. Prosseguimos para a fase 2? Respondi com um simples sim. A fase 2 envolvia enviar comunicados oficiais a todos os sócios, clientes e fornecedores do Grupo Oliveira, revelando a verdadeira estrutura societária da empresa e as irregularidades fiscais identificadas. Também incluía um comunicado à Receita Federal e ao Ministério Público com todas as provas que havíamos coletado. Enquanto Joaquim me mostrava a sala de TV onde vários idosos assistiam a uma novela da tarde, imaginei a cena que estaria se desenrolando em Búzios naquele exato momento. Ricardo e Débora chegando ao luxuoso resort Águas Claras, tentando fazer o check-in, o cartão sendo recusado, a confusão, a vergonha, as tentativas desesperadas de entender o que estava acontecendo, os telefonemas para o banco, para o contador, para os amigos pedindo dinheiro emprestado. Meu celular vibrou novamente. Desta vez, era uma notificação de um aplicativo de monitoramento que instalei no celular de Ricardo. Com sua permissão, claro, quando ele era mais jovem e eu precisava garantir sua segurança. Ele nunca se preocupou em removê-lo, provavelmente esquecendo sua existência. A notificação mostrava uma chamada para o gerente do banco, que certamente informaria que as contas estavam bloqueadas por ordem judicial.
Durante o jantar no refeitório do asilo, sentei-me com Joaquim e outros 2 moradores, um ex-médico chamado Carlos e uma ex-costureira chamada Teresa. A comida era simples, mas saborosa. Uma sopa de legumes, pão integral e sobremesa de gelatina. Conversamos sobre suas vidas antes do Recanto Primavera, sobre filhos e netos, sobre o abandono que todos ali sentiam. Percebi que havia encontrado aliados inesperados, pessoas que entendiam perfeitamente o que eu estava passando. Após o jantar, voltei ao meu quarto e verifiquei novamente o tablet. A fase 2 estava em andamento. Os comunicados haviam sido enviados. As primeiras respostas já chegavam. Sócios confusos, clientes preocupados, fornecedores em pânico. O caos administrativo estava apenas começando. Recebi outra mensagem do Dr. Paulo. Reserva no hotel cancelada por falta de pagamento. Localizaram uma pousada mais simples. Débora está furiosa. Ricardo tentou contato com você 8 vezes. Procedemos com a fase 3? A fase 3 era a mais visível publicamente. Uma coletiva de imprensa marcada para o dia seguinte, onde o Dr. Paulo revelaria, como meu porta-voz, toda a verdade sobre o Grupo Oliveira e as fraudes de Ricardo. Também seria anunciada minha doação de 50% das ações da empresa para a Fundação de Apoio a Idosos, com a condição de que parte dos recursos fossem destinados à melhoria de asilos como o Recanto Primavera. Sim para a fase 3, mas eu mesma darei a coletiva, respondi. Reserve um carro para me buscar amanhã às 9h e entre em contato com Guilherme e Clara. Eles merecem saber a verdade antes que exploda na mídia. Meus netos. A parte mais dolorosa do plano. Guilherme com seus 17 anos, sensível e inteligente como o avô. Clara, 14 anos, artista nata, sempre com um caderno de desenhos na mão. Como reagiriam ao descobrir a verdade sobre o pai? Como suportariam a humilhação pública que estava por vir? Por outro lado, não mereciam crescer acreditando que descartar os idosos da família era aceitável. Precisavam dessa lição tanto quanto Ricardo. Deitei-me na cama estreita do asilo, o silêncio quebrado apenas pelos ruídos ocasionais do corredor, uma enfermeira verificando pacientes, o ranger de uma cadeira de rodas, um choro distante. Não consegui dormir. Não por arrependimento, mas pela ansiedade do que viria. Pela primeira vez em décadas, senti-me verdadeiramente viva, no controle, poderosa. Às 3 da manhã, recebi a ligação que estava esperando. Era Guilherme. Vó? É verdade? O pai não consegue pagar a hospedagem em Búzios? Eles estão numa pousada de beira de estrada. A mãe não para de chorar e o pai está gritando no telefone com todo mundo. O que está acontecendo? Respirei fundo. Era hora de contar a verdade ao meu neto. Guilherme, querido, preciso que você se sente. Tenho uma longa história para contar, e depois dela, nada será como antes. Durante 1 hora, expliquei tudo. A verdadeira origem do Grupo Oliveira, meus investimentos secretos, as fraudes de Ricardo, o plano que estava em andamento, o abandono no asilo que foi a gota d'água. A cada revelação, ouvia a respiração do meu neto do outro lado da linha se alterando. Surpresa, confusão, depois uma compreensão chocada. Então, o pai nunca foi o empresário bem-sucedido que pensávamos? Tudo foi construído com seu dinheiro, vó? E agora ele vai perder tudo? Não tudo, Guilherme. Ele perderá o que não construiu honestamente, o que ganhou desviando dinheiro de idosos carentes, o que acumulou através de fraudes. Mas, principalmente, ele perderá a ilusão de que pode me descartar como um objeto sem valor, sem consequências. Houve um longo silêncio na linha. Então, Guilherme disse algo que me surpreendeu. Posso ir aí te buscar amanhã? Não quero estar perto do pai quando tudo isso explodir. E acho que a Clara também vai querer ficar com você. Meu coração acelerou. Não esperava esse apoio tão imediato. Tinha me preparado para a possibilidade de perder meus netos nesse processo, pelo menos temporariamente. Claro, meu querido. Mas tem certeza? Vai ser difícil. A imprensa, os amigos da escola, todos vão comentar. Vó! Semana passada ouvi o pai falando com a mãe sobre resolver o problema da velha. Eles estavam planejando isso há meses. Não foi uma decisão de última hora. Eles nunca pretenderam te levar de volta para casa.
A confirmação do que eu já suspeitava foi como um soco no estômago. Mesmo preparada para o pior, ouvir a verdade crua da boca do meu neto doía de uma forma que não esperava. Quando desliguei o telefone, já era quase amanhecer. Levantei-me, tomei um banho e vesti a única roupa formal que havia trazido. Um conjunto de calça e blazer azul marinho que usava nas reuniões da universidade. Prendi meus cabelos grisalhos em um coque elegante, coloquei o colar de pérolas e um pouco de batom. A imagem no espelho me devolveu não a velhinha frágil que Ricardo imaginava ter abandonado, mas a mulher forte que eu sempre fui. Às 8h30, Joaquim bateu na minha porta. Havia algo diferente em seu olhar, um misto de admiração e cumplicidade. Dona Amanda, há um rapaz na recepção perguntando pela senhora. Diz ser seu neto. Guilherme havia chegado antes do previsto. Ao vê-lo na recepção, alto e desajeitado em sua fase final da adolescência, senti um amor que quase me fez reconsiderar tudo. Quase. Vó, ele disse, abraçando-me com força. Você está bem? Este lugar não é para você. Não é para ninguém, Guilherme, respondi, pensando em Joaquim, Carlos, Teresa e tantos outros. Mas isso também vai mudar, te prometo. No carro, a caminho do escritório do Dr. Paulo, contei a Guilherme mais detalhes do plano. Ele ouviu em silêncio, ocasionalmente assentindo. Quando chegamos, Clara estava esperando na porta. Tinha vindo direto da casa de uma amiga onde passou a noite. Seus olhos estavam vermelhos de chorar, mas havia uma determinação em seu rosto que me lembrou muito a mim mesma na sua idade. Os três entramos juntos no edifício comercial, no centro de Belo Horizonte, onde o Dr. Paulo havia montado uma sala para a coletiva de imprensa. Jornalistas de vários veículos já esperavam, intrigados pelo convite misterioso para uma revelação importante sobre uma das maiores empresas imobiliárias de Minas Gerais. Enquanto esperávamos os últimos preparativos, meu celular tocou. Era Ricardo. Após ignorar suas ligações durante toda a noite, decidi atender. Mãe, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? As contas, os cartões, os sócios me ligando. O que você fez? Sua voz oscilava entre a raiva e o desespero. Podia ouvir Débora chorando ao fundo. Não fiz nada que você não tenha feito primeiro, filho. Respondi com uma calma que o deixou momentaneamente sem palavras. Apenas tomei de volta o que sempre foi meu. Do que você está falando? Enlouqueceu? Onde estão meus filhos? Guilherme sumiu. Clara não atende. Eles estão comigo, Ricardo. Seguros e finalmente conhecendo a verdade sobre o pai que tem. Mãe, vamos conversar. Podemos resolver isso em família. Não precisamos de... Família? Interrompi. Você lembrou que somos família quando me deixou naquele asilo? Quando disse que sua esposa não me queria na viagem? Quando planejou se livrar da velha como se eu fosse um móvel que não combina mais com a decoração da sua casa? O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Assista ao noticiário daqui a 1 hora, filho. E lembre-se desta lição. Respeito não tem preço. E algumas dívidas precisam ser pagas. Desliguei o telefone no momento em que o doutor Paulo abria a porta da sala de reuniões, indicando que estava tudo pronto. Guilherme segurou minha mão direita, Clara à esquerda. Juntos, entramos para enfrentar as câmeras e mudar para sempre o curso de nossas vidas. O plano que cultivei durante anos finalmente estava chegando ao seu momento decisivo. A vingança, dizem, é um prato que se come frio, e o meu estava perfeitamente temperado após décadas de sacrifícios, subestimação e, finalmente, abandono. Ricardo aprenderia da maneira mais dura que algumas escolhas têm consequências que nenhum dinheiro pode apagar. E eu, Amanda Oliveira, aos 72 anos, estava apenas começando minha vida novamente. Luzes de câmeras, flashes de fotógrafos e uma sala cheia de jornalistas com olhares curiosos e blocos de notas em punho. Nunca gostei de aparecer em público, mas naquele momento, com meus netos ao meu lado, senti uma força que nunca havia experimentado. O doutor Paulo me apresentou brevemente e então me deu o microfone. As luzes pareciam mais intensas, quase ofuscantes, mas minha voz não tremeu quando comecei a falar. Bom dia a todos! Meu nome é Amanda Oliveira. Tenho 72 anos, sou professora universitária aposentada e, como descobrirão hoje,
a verdadeira proprietária e fundadora do Grupo Oliveira Empreendimentos Imobiliários. Os murmúrios encheram a sala imediatamente. Vi jornalistas se inclinando para a frente, apertando os olhos com interesse renovado. Não era a história que esperavam ouvir. Há 15 anos, investi minha poupança e o seguro deixado pelo meu falecido marido para iniciar o que hoje conhecemos como o Grupo Oliveira. Meu filho, Ricardo Oliveira, foi colocado como diretor-presidente e face pública da empresa, enquanto eu mantinha o controle acionário, através de uma estrutura de holdings que poucos conheciam. Contei a história desde o início. Como sempre, fui a estrategista financeira por trás das grandes decisões. Como criei um sistema que permitia que Ricardo parecesse o grande empresário enquanto eu puxava as cordas nos bastidores. Como, ao longo dos anos, observei meu filho mudar, de um jovem ambicioso, mas honesto, para um homem que desviava recursos de uma fundação criada para ajudar idosos carentes. Ontem, fui abandonada por meu filho em um asilo. Ele alegou que sua esposa não me queria na viagem de família para Búzios. E enquanto eu estava com a mala pronta para a praia, descobri que o destino planejado para mim era um quarto simples no Recanto Primavera. Os jornalistas pareciam chocados. Uma repórter jovem na primeira fila tinha lágrimas nos olhos. Um fotógrafo mais velho assentiu, como se conhecesse bem aquela história. Este não é apenas um drama familiar. É também um caso de fraude fiscal, desvio de recursos de uma fundação beneficente e uso de laranjas para operações imobiliárias ilegais. Toda a documentação comprobatória está sendo entregue neste momento às autoridades competentes. O Dr. Paulo distribuiu pastas com cópias dos documentos mais importantes para a imprensa. Enquanto os jornalistas folheavam as páginas com expressões de assombro crescente, continuei minha narrativa, detalhando as operações fraudulentas que Ricardo vinha realizando nos últimos anos. Como ele superfaturava imóveis, como lavava dinheiro através de empresas fantasmas, como desviava recursos que deveriam ir para asilos como o Recanto Primavera. A partir de hoje, assumo oficialmente o controle do Grupo Oliveira. 50% das ações serão doadas à Fundação Novos Caminhos, que trabalha com idosos em situação de vulnerabilidade. Os outros 50% serão divididos entre mim e meus netos, Guilherme e Clara, que estão aqui comigo hoje, demonstrando que nem toda a família compactua com atos de abandono e desrespeito. Guilherme e Clara se levantaram, segurando minhas mãos. Seus rostos jovens mostravam uma mistura de orgulho e dor que partia meu coração, mas também reforçava minha convicção de estar fazendo o necessário. As perguntas vieram como uma avalanche. Sobre Ricardo, sobre as fraudes, sobre minha formação em economia que poucos conheciam, sobre como me sentia ao ser abandonada, sobre o que aconteceria com os funcionários da empresa. Respondi a todas com a clareza e precisão de quem passou a vida ensinando jovens mentes a pensar criticamente. Não, os empregos estão seguros. A empresa continuará funcionando, apenas com uma administração mais ética e transparente. Sim, estou ciente de que meu filho poderá enfrentar processos criminais. A justiça fará seu papel, assim como eu fiz o meu. Não sinto prazer na exposição pública. Sinto apenas que chegou o momento de corrigir erros e mostrar que idade não é sinônimo de fragilidade ou descartabilidade. A coletiva durou quase 2 horas. Quando terminou, eu estava exausta, mas aliviada. A primeira parte do plano havia sido executada com perfeição. Ao sairmos do prédio, um mar de repórteres ainda nos aguardava. Câmeras de emissoras de TV que não puderam entrar agora apontavam para nós. Guilherme, sempre protetor, colocou o braço ao meu redor como um escudo. Entramos no carro do Dr. Paulo e partimos para a segunda etapa do dia, uma visita ao Ministério Público para formalizar as denúncias contra Ricardo. No caminho, meu celular não parava de tocar. Ricardo, Débora, amigos em comum, ex-colegas da universidade que viram a notícia, até mesmo o diretor do Recanto Primavera, provavelmente preocupado com a publicidade negativa. Vó, Clara falou quebrando o silêncio tenso no carro. Você acha que o pai vai ser preso? Olhei para minha neta. Seus olhos, tão parecidos com os meus, estavam cheios de preocupação. Por um momento, questionei se não havia ido longe demais.
Se o desejo de justiça não havia se transformado em vingança pura e simples. Se não estava punindo meus próprios netos ao expor o pai deles. Clara, querida, não sei o que vai acontecer com seu pai. Isso dependerá de como ele escolher lidar com as consequências de seus atos. Se colaborar com as investigações, se demonstrar arrependimento sincero, se comprometer-se a reparar os danos. Há sempre caminhos para a redenção. Ela assentiu, não totalmente convencida, mas parecendo encontrar algum conforto nas minhas palavras. Guilherme, sempre mais pragmático, interveio. O pai fez escolhas, Clara. Escolhas erradas. E escolhas têm consequências. A avó também está sofrendo com isso. Não pense que é fácil para ela. Meu neto tinha razão. Não era fácil. Cada passo desse plano me custava pedaços do coração. Mas havia chegado longe demais para recuar. E além disso, não se tratava apenas de mim. Era por Joaquim, por Teresa, por todos os idosos abandonados como objetos sem utilidade, quando suas famílias decidem que são inconvenientes demais para manter por perto. No Ministério Público, fomos recebidos pela promotora doutora Elisa Mendes, uma mulher de meia-idade com olhos perspicazes e uma postura que indicava que não tolerava injustiças. Ela já havia sido alertada pelo Dr. Paulo sobre o caso e nos aguardava com sua equipe. Senhora Oliveira, li parte da documentação enviada pelo Dr. Paulo. Se tudo for confirmado, estamos diante de um caso sério de crimes financeiros, ela disse, indicando as cadeiras para nos sentarmos. Durante 2 horas, detalhe por detalhe, expliquei o esquema montado por Ricardo. Como ele usava a estrutura da empresa para operações de lavagem de dinheiro. Como desviava recursos da fundação. Como sonegava impostos através de operações simuladas de compra e venda de imóveis. A senhora tem consciência de que, como controladora das empresas, poderia também ser responsabilizada por não ter impedido essas práticas antes? A promotora perguntou em determinado momento. Tenho plena consciência, doutora, e estou disposta a arcar com qualquer responsabilidade que me caiba. Não estou aqui buscando imunidade, mas justiça. Minha resposta pareceu surpreendê-la positivamente. Ao final da reunião, ela garantiu que abriria investigação imediata e que, com base nos documentos apresentados, solicitaria medidas cautelares, incluindo possivelmente a prisão preventiva de Ricardo e o bloqueio de seus bens pessoais. Quando saímos do Ministério Público, já era quase noite. Exausta, aceitei a sugestão do Dr. Paulo de ir para sua casa, onde sua esposa Maria nos receberia. Ricardo certamente estaria procurando por nós em todos os lugares óbvios. Meu apartamento, a casa de amigos conhecidos, até mesmo no Recanto Primavera. A casa do Dr. Paulo era um sobrado aconchegante no bairro Sion. Maria nos recebeu com a gentileza de quem conhece a dor alheia sem precisar de muitas explicações. Preparou quartos para mim e para meus netos, serviu um jantar simples, mas reconfortante, e nos deixou a sós para processar os eventos tumultuados do dia. Sentados à mesa da cozinha, os três, eu, Guilherme e Clara, finalmente tivemos um momento para refletir sobre o furacão que havíamos desencadeado. A Globo já noticiou, Guilherme disse mostrando seu celular. Está em todos os portais de notícias. Professora aposentada revela ser a verdadeira dona de império imobiliário e denuncia o próprio filho por fraudes. Os amigos da escola estão me mandando mensagens sem parar, Clara acrescentou, o rosto corado de vergonha. Alguns apoiando, outros... Bem, você imagina. Vocês não precisam passar por isso, disse, tomando as mãos dos dois entre as minhas. Podem ficar com amigos ou até mesmo voltar para casa quando seu pai retornar. Eu entenderei. Os dois trocaram olhares, uma comunicação silenciosa que só irmãos compreendem. Não, vó, Guilherme respondeu por ambos. Estamos com você. O que o pai fez não foi certo. Não apenas com você, mas com todas aquelas pessoas das quais ele roubou. Clara assentiu, embora seus olhos estivessem marejados. Só queria entender por que ele mudou tanto. Ele não era assim antes, era? A pergunta me atingiu como uma flecha. Ricardo não nasceu desonesto ou cruel. Onde eu havia errado na criação? Em que momento meu filho se transformou em alguém capaz de abandonar a própria mãe e desviar dinheiro de idosos necessitados? Não, querida.
Ele não era assim. Seu pai já foi um homem de bons princípios. Talvez tenha sido o dinheiro. Talvez a influência de pessoas erradas. Talvez... Hesitei, relutante em jogar a culpa em Débora, embora suspeitasse que ela tivesse grande parcela de responsabilidade na transformação moral de Ricardo. A mãe, Guilherme completou sem rodeios. Vocês não veem como ela é com ele? Sempre pressionando por mais dinheiro, mais status, comparando nossa casa com a dos amigos dela. Nada nunca é suficiente. Não confirmei, nem neguei. Não queria alienar ainda mais meus netos de seus pais. Já bastava o trauma que estavam vivendo. Meu celular tocou novamente. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Amanda, aqui é Joaquim, do Recanto Primavera. Surpreendi-me ao ouvir a voz do meu novo amigo do asilo. Joaquim? Como conseguiu meu número? Sua foto está em todos os telejornais, minha cara. Não foi difícil para um velho contador como eu descobrir como entrar em contato. Liguei para a empresa, disse que era um cliente importante, e uma secretária muito prestativa me deu seu contato pessoal. Não pude deixar de sorrir. Joaquim era muito mais astuto do que sua aparência frágil sugeria. Estou ligando para dizer que estamos todos aqui torcendo por você. Eu, Teresa, Carlos, até mesmo Dona Zuleide, embora ela não admita publicamente. Você se tornou uma espécie de heroína para nós. Suas palavras me emocionaram profundamente. Não havia planejado ser um símbolo de nada, apenas uma mulher defendendo sua dignidade. Mas se minha história pudesse inspirar outros a não aceitarem passivamente o descarte social, tanto melhor. Obrigada, Joaquim. Isso significa muito para mim. Tem mais uma coisa. Ele continuou, a voz agora mais baixa como quem compartilha um segredo. Seu filho esteve aqui há 1 hora procurando por você. Estava transtornado, gritando com a recepcionista, exigindo saber para onde você tinha ido. Meu coração acelerou. E o que disseram a ele? Nada que ele quisesse ouvir. Joaquim riu suavemente. Dona Zuleide o colocou em seu lugar. Disse que ele deveria se envergonhar de ter abandonado uma mãe como você e que não tinha o direito de exigir informação alguma. Ele saiu daqui com o rabo entre as pernas. A imagem de Ricardo sendo repreendido pela severa Dona Zuleide quase me fez rir, apesar da gravidade da situação. Cuide-se, Amanda, Joaquim concluiu. E quando tudo isso terminar, não se esqueça de seus amigos aqui. Temos um jogo de dominó pendente. Prometi que voltaria para visitá-los assim que possível e desliguei, o coração um pouco mais leve. A noite avançou lenta, pesada de preocupações e incertezas. Guilherme e Clara finalmente adormeceram, exaustos pelo turbilhão emocional. Eu, no entanto, permaneci acordada, sentada na poltrona do quarto de hóspedes, observando as luzes da cidade pela janela. Belo Horizonte parecia estranhamente pacífica vista dali, alheia ao drama que se desenrolava em nossas vidas. Por volta das 2 da manhã, recebi a notícia que estava aguardando. Uma mensagem do Dr. Paulo. Mandado de prisão expedido. Polícia Federal deve cumpri-lo nas próximas horas. Não senti alegria, nem vingança satisfeita, nem qualquer emoção que pudesse ser confundida com triunfo. Apenas uma profunda tristeza pela necessidade de chegar a esse ponto. Uma mãe jamais deveria ter que denunciar o próprio filho à justiça. Um filho jamais deveria dar motivos para tal. Ao amanhecer, a notícia já estava em todos os canais. Ricardo Oliveira havia sido preso em uma pousada simples na estrada de Búzios, onde estava hospedado com a família após ter os cartões de crédito bloqueados. As imagens dele sendo conduzido por policiais federais, ainda usando trajes de praia, cabelo desgrenhado e expressão de desespero, eram impactantes. Débora não estava com ele no momento da prisão. Segundo o noticiário, havia retornado a Belo Horizonte na noite anterior, sozinha, aparentemente após uma discussão. Vó, você viu? Guilherme entrou no quarto sem bater, o celular na mão mostrando as imagens da prisão do pai. Seu rosto estava pálido, dividido entre a lealdade filial e a convicção de estar do lado certo. Vi, querido. Como você está se sentindo? A pergunta era simples, mas a resposta infinitamente complexa. Como descrever o turbilhão de emoções que me consumia? A dor de ver meu filho naquela situação, misturada ao alívio de finalmente parar um ciclo de fraudes e descaso.
A culpa por expor meus netos a esse trauma, junto com a certeza de que eles precisavam aprender essa lição sobre respeito e consequências? Estou sentindo tudo ao mesmo tempo, Guilherme. Tristeza, alívio, culpa, determinação. Mas principalmente, estou sentindo que fiz o que precisava ser feito. Nem mais, nem menos. Boy, ele assentiu, parecendo compreender a complexidade dos meus sentimentos melhor do que eu esperava. O Dr. Paulo ligou, continuou. Disse que precisamos ir ao fórum hoje. Algo sobre uma audiência de custódia. A audiência de custódia seria o primeiro momento em que enfrentaria Ricardo face a face desde o abandono no asilo. A ideia me causava um misto de ansiedade e apreensão. O que diria ele? Como reagiria ao ver o desespero em seus olhos? Seria capaz de manter a firmeza necessária? Vesti-me com cuidado, escolhendo um conjunto sóbrio de saia e blazer cinza, o colar de pérolas, uma maquiagem discreta. Queria parecer exatamente o que era. Uma professora universitária respeitável, não uma mãe vingativa ou uma empresária implacável. Quando descemos para o café da manhã, encontramos Maria preparando panquecas para Clara, que parecia ter recuperado um pouco do apetite. O Dr. Paulo estava ao telefone, falando em termos jurídicos que não me esforcei para compreender. A rotina doméstica, tão comum e reconfortante, parecia surreal em meio à tempestade que havíamos desencadeado. Amanda, o Dr. Paulo se aproximou após desligar. Preparei você para o que pode acontecer hoje? Acredito que sim. Ricardo terá a oportunidade de se defender preliminarmente. O juiz decidirá se mantém a prisão preventiva ou se o liberta com medidas cautelares. Exato. E é provável que ele tente jogar com suas emoções, que apele para seu lado materno. Está preparada para isso? A pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada. Estava eu realmente preparada para resistir ao apelo do meu único filho? Para vê-lo possivelmente algemado, implorando por ajuda e ainda assim manter minha posição? Não, respondi honestamente. Não estou completamente preparada, mas estou determinada a seguir até o fim. Não apenas por mim, mas por todos os idosos que são descartados quando se tornam inconvenientes. Por Joaquim, por Teresa, por tantos outros que não têm voz ou poder para se defenderem. O Dr. Paulo assentiu, satisfeito com minha resposta. Seu telefone tocou novamente e, enquanto ele atendia, virei-me para a janela, observando o dia que nascia sobre Belo Horizonte. Um dia que mudaria para sempre não apenas minha vida, mas a de todos ao meu redor. A execução da vingança estava quase completa. Mas como descobriria nas horas seguintes, o verdadeiro desafio não era punir meu filho. Era encontrar um caminho para reconstruir o que havia sido quebrado, não apenas entre nós dois, mas na família como um todo. E talvez, se houvesse justiça no mundo, essa reconstrução incluiria uma nova visão sobre como tratamos nossos idosos, sobre respeito, dignidade e as consequências de esquecer que um dia todos nós envelheceremos. O Fórum de Belo Horizonte sempre me pareceu um lugar imponente, com suas colunas de mármore e escadarias que parecem julgar você antes mesmo dos magistrados. Naquela manhã, porém, ele parecia especialmente intimidador. Cada degrau que subia ao lado do Dr. Paulo, com Guilherme e Clara logo atrás, pesava como chumbo nos meus joelhos de 72 anos. Repórteres nos aguardavam na entrada. Flashes disparavam, microfones eram estendidos em nossa direção, perguntas gritadas se sobrepunham umas às outras. O Dr. Paulo, com a experiência de décadas de advocacia de alto perfil, abriu caminho entre a multidão como um barco cortando águas turbulentas. A senhora Oliveira não dará declarações neste momento. Ele repetia como um mantra. Todas as informações pertinentes já foram divulgadas na coletiva de ontem. Maua! Um repórter mais ousado conseguiu se aproximar o suficiente para lançar a pergunta que provavelmente todos queriam fazer. Dona Amanda, a senhora se arrepende de denunciar o próprio filho? A pergunta me atingiu como um tapa. Me arrepender? Como explicar a complexidade dos meus sentimentos em uma resposta que caberia em uma manchete sensacionalista? Como traduzir a dor de uma mãe que precisou escolher entre a justiça e a lealdade cega? O arrependimento,
Respondi, surpreendendo o doutor. Paulo, que tentava me afastar. É de não ter agido antes, de ter permitido que meu filho confundisse amor incondicional com permissividade incondicional. Minha resposta gerou um novo frenesi. Ouvi cliques de câmeras, exclamações abafadas, mais perguntas sendo lançadas. Mas o Dr. Paulo já havia recuperado o controle da situação e nos conduzia para dentro do edifício, onde seguranças impediam a entrada da imprensa. No interior do fórum, o burburinho era diferente, mais contido, mas igualmente intenso. Funcionários, advogados e outros frequentadores habituais do local nos observavam com curiosidade mal disfarçada. Eu podia ouvir sussurros, ver olhares de soslaio, sentir o peso do julgamento não oficial que precede o oficial. Fomos conduzidos a uma sala de espera reservada. O ambiente era austero, cadeiras de couro escuro, uma mesa de centro com revistas desatualizadas, uma jarra de água que ninguém tocou. Clara sentou-se ao meu lado, segurando minha mão como fazia quando criança durante consultas médicas. Guilherme permaneceu de pé, inquieto, alternando entre olhar pela janela e verificar mensagens no celular. Vovó? Clara quebrou o silêncio, sua voz apenas um pouco mais alta que um sussurro. Quando vamos ver o papai? A inocência da pergunta, em contraste com a gravidade da situação, apertou meu coração. Para Clara, apesar de toda a decepção e choque, Ricardo ainda era simplesmente papai. Não um fraudador, não um filho ingrato. Apenas o pai que um dia lhe ensinou a andar de bicicleta. Em breve, querida. A audiência está marcada para as 10 horas. Ele vai estar... Ela hesitou, incapaz de completar a frase. Algemado? Guilherme completou com a franqueza típica dos seus 17 anos. Provavelmente. Clara fechou os olhos como se tentasse apagar uma imagem mental dolorosa demais. Apertei sua mão, desejando poder poupá-la daquele momento, mas sabendo que algumas lições precisam ser vividas para serem verdadeiramente aprendidas. O Dr. Paulo retornou à sala após conversar com o promotor do caso. Seu rosto, normalmente impassível, mostrava sinais de preocupação. Há uma complicação, ele disse, sentando-se à nossa frente. Débora contratou Marcos Leitão como advogado de Ricardo. O nome causou uma onda de tensão na sala. Marcos Leitão era conhecido nos círculos jurídicos de Minas Gerais como o escapista, um advogado brilhante especializado em livrar clientes ricos de acusações aparentemente indiscutíveis. Isso muda alguma coisa? Perguntei, mantendo a voz firme apesar da apreensão. Não muda os fatos, Amanda. As provas são sólidas, mas Leitão é especialista em manobras processuais e, principalmente, em manipular a opinião pública. Como se para confirmar suas palavras, nossos celulares vibraram simultaneamente. Guilherme foi o primeiro a verificar o seu. É uma notificação do G1, ele disse, a voz tensa. Marcos Leitão deu uma entrevista acusando a vovó de usar a justiça para uma vingança pessoal contra um filho devotado que apenas sugeriu uma estadia temporária em uma clínica de repouso para sua mãe, que vinha apresentando sinais de instabilidade emocional. Instabilidade emocional? Repeti, sentindo uma indignação que me aqueceu o rosto. Ele está insinuando que tenho problemas mentais? É uma tática comum, o Dr. Paulo explicou com um suspiro cansado. Desacreditar a vítima questionando sua sanidade, especialmente quando se trata de uma pessoa idosa. Aquela insinuação me feriu mais profundamente do que imaginei ser possível. Durante toda a minha vida profissional como professora universitária, minha mente foi meu instrumento mais valioso e respeitado. Agora, aos 72 anos, bastava uma insinuação para que décadas de contribuições intelectuais fossem postas em dúvida? Isso não vai ficar assim, disse, levantando-me com uma energia renovada pela indignação. Se é guerra de narrativas que eles querem, é o que terão. O Dr. Paulo levantou as sobrancelhas, surpreso com minha reação. O que tem em mente, Amanda? Uma contra-entrevista. Agora, antes da audiência. Com Guilherme e Clara ao meu lado, se concordarem. Meus netos trocaram olhares. Foi Guilherme quem respondeu primeiro. Estou dentro, vovó. Chega de meias-verdades. Clara hesitou por um momento. Depois assentiu. Eu também. Em 15 minutos, estávamos do lado de fora do fórum.
encarando um pequeno exército de microfones e câmeras. O doutor Paulo havia convocado a imprensa com uma simples mensagem: Amanda Oliveira e seus netos responderão às acusações de Marcos Leitão em 5 minutos, nas escadarias do fórum. Os repórteres chegaram como abutres ao farejar uma carniça, ávidos, insaciáveis, competindo por posições melhores. Respirei fundo, ajeitei o colar de pérolas e dei um passo à frente, sentindo o peso das câmeras como holofotes em um palco indesejado. Bom dia. Meu nome é Amanda Oliveira, e estes são meus netos, Guilherme e Clara. Tomamos conhecimento das declarações do advogado contratado por minha nora para defender meu filho Ricardo. Minha voz estava clara, firme, sem o tremor que muitos esperariam de uma senhora emocionalmente instável. Permita-me esclarecer alguns pontos. Primeiro, não se tratava de uma clínica de repouso, mas sim de um asilo. Um lugar respeitável, onde muitos idosos são bem cuidados, mas, inegavelmente, um asilo. Segundo, não houve sugestão de estadia temporária, mas sim um abandono com malas prontas para uma viagem familiar da qual fui excluída de última hora. Fiz uma pausa, observando os repórteres anotando freneticamente cada palavra. Percebi, com uma satisfação amarga, que estava dando a eles exatamente o que queriam. Um drama familiar exposto em praça pública. Mas agora era tarde demais para recuar. Quanto à alegação de instabilidade emocional, convido qualquer especialista a avaliar minha saúde mental. Sou professora universitária aposentada, com uma carreira de 40 anos, formando gerações de economistas. Orientei dezenas de teses de mestrado e doutorado. Publiquei 5 livros sobre finanças corporativas. E, como descobriram recentemente, administrei secretamente uma das maiores empresas imobiliárias de Minas Gerais. Notei sorrisos entre alguns repórteres. A narrativa de velhinha senil claramente não estava se sustentando. Mas esta não é uma questão pessoal entre mim e meu filho. É sobre crimes financeiros comprovados documentalmente. É sobre o desvio de recursos que deveriam ajudar idosos em situação de vulnerabilidade. É sobre respeito e dignidade para pessoas que construíram este país e agora são tratadas como fardos inconvenientes. Guilherme deu um passo à frente, pegando o microfone que ofereci. Seu rosto jovem estava sério, composto, mostrando uma maturidade além dos seus 17 anos. Meu nome é Guilherme Oliveira. Tenho 17 anos e sou neto de Amanda. Estou aqui para dizer que apoio minha avó integralmente. Vi com meus próprios olhos como meus pais planejaram se livrar dela. Ouvi conversas onde se referiam a ela como o problema da velha, e escolho estar ao lado da verdade, mesmo que isso signifique estar contra meu próprio pai neste momento. Clara, com lágrimas nos olhos, mas determinação no rosto, foi a próxima. Sou Clara Oliveira, tenho 14 anos. Minha avó sempre foi minha inspiração. Forte, inteligente, bondosa. O que fizeram com ela? Não tem justificativa. Não é assim que se trata alguém que você ama. As câmeras captavam tudo. E eu sabia que estávamos criando um momento que seria repetido em todos os telejornais do país. Era o tipo de história que ressoa profundamente. A idosa abandonada que se revela uma empresária poderosa. Os netos que escolhem a avó em vez dos pais. A justiça poética de ver o opressor transformado em oprimido. Voltei a falar, concluindo nossa improvisada entrevista coletiva. Não desejo o mal para meu filho. Desejo que ele enfrente as consequências de suas escolhas e, talvez, aprenda com elas. Agora, se nos dão licença, temos uma audiência a acompanhar. Retornamos para o interior do fórum, deixando para trás uma tempestade midiática. No caminho para a sala de audiências, o Dr. Paulo recebeu uma mensagem que o fez sorrir pela primeira vez naquele dia. Sua entrevista já está viralizando, ele informou. As hashtags #Justiça para Amanda e #Pundique Respeito aos Idosos estão entre os trending topics. Não senti alegria com a notícia. Não havia iniciado aquela jornada buscando fama ou apoio público. Queria apenas justiça e talvez uma lição que transcendesse minha história pessoal. A sala de audiências era menor do que imaginei, mais austera, com a solenidade fria típica dos espaços onde vidas são decididas através de códigos e parágrafos.
Sentei-me ao lado do Dr. Paulo, com Guilherme e Clara na fileira logo atrás. Do outro lado, havia um homem de terno impecável que presumi ser Marcos Leitão, cabelos grisalhos estrategicamente distribuídos para sugerir experiência sem comprometer a vaidade, postura confiante de quem raramente perde uma batalha. E então, a porta lateral se abriu. 2 policiais entraram escoltando Ricardo. Meu filho, meu único filho. Nada poderia ter me preparado para aquele momento. Ricardo estava usando um macacão laranja de presidiário, as mãos algemadas à frente do corpo. Seu rosto, normalmente bem barbeado e bronzeado, estava pálido e com uma barba por fazer. Os olhos, meus olhos, os mesmos que herdei de meu pai, estavam vermelhos, inchados, assustados. Por um instante fugaz, não vi o empresário fraudador, o filho ingrato, o homem de 45 anos que me abandonou em um asilo. Vi o menino de 5 anos que corria para meus braços quando caía no parquinho. O adolescente que me mostrou orgulhoso sua primeira nota 10 em matemática. O jovem que chorou no meu ombro quando teve o coração partido pela primeira vez. Nossos olhares se encontraram através da sala. Vi surpresa em seus olhos ao notar Guilherme e Clara sentados atrás de mim. Depois, uma compreensão dolorosa ao perceber que havia perdido não apenas sua liberdade e reputação, mas também o apoio de seus próprios filhos. O juiz entrou e todos se levantaram. Era um homem de meia idade, com olheiras profundas de quem carrega o peso de decisões difíceis diariamente. Ele pediu que todos se sentassem e deu início à audiência de custódia. Os procedimentos eram formais, técnicos, repletos de jargões jurídicos. O promotor apresentou as acusações: fraude fiscal, lavagem de dinheiro, apropriação indébita, formação de quadrilha. Para cada crime mencionado, eu via os ombros de Ricardo afundarem um pouco mais. Quando chegou o momento da defesa, Marcos Leitão levantou-se com a confiança de um ator que conhece seu papel de cor. Seu argumento principal era previsível. As acusações seriam fruto de um desentendimento familiar, amplificado por uma senhora idosa que confundia detalhes financeiros e estava emocionalmente abalada pelo que ele chamou de um mal-entendido sobre arranjos de cuidados geriátricos. Mantive meu rosto impassível, embora por dentro sentisse meu sangue ferver. Era a segunda vez naquele dia que tentavam diminuir 4 décadas de carreira acadêmica e empresarial a confusões de uma velhinha senil. O juiz, felizmente, não parecia impressionado com a retórica de Leitão. Quando o advogado terminou, ele se dirigiu diretamente a Ricardo. Senhor Oliveira, o senhor deseja fazer alguma declaração neste momento? Ricardo consultou brevemente seu advogado, que assentiu. Ele se levantou, as algemas tilintando no silêncio da sala. Meritíssimo! Começou, a voz rouca como se não a usasse há dias. Houve um terrível mal-entendido. Nunca foi minha intenção abandonar minha mãe. O Recanto Primavera é uma instituição de alto padrão, onde muitos idosos de famílias respeitáveis recebem cuidados especializados. Eu apenas sugeri uma estadia temporária, enquanto viajávamos, pois temia pelos riscos de uma viagem longa para alguém com a idade dela. Cada palavra era uma nova facada. Não apenas pelas mentiras descaradas, mas pela percepção de que, mesmo naquele momento, encurralado por suas próprias ações, meu filho ainda era incapaz de assumir responsabilidade. Quanto às acusações financeiras, ele continuou, ganhando confiança à medida que falava. São fruto de um mal-entendido. Minha mãe sempre foi uma mulher brilhante, mas nos últimos anos tem mostrado sinais de confusão. Mistura fatos, confunde datas, às vezes imagina situações que não ocorreram. Percebi a estratégia imediatamente. Ricardo estava tentando construir uma defesa baseada na minha suposta incapacidade mental. Era uma jogada suja, mas potencialmente eficaz. Afinal, quantos juízes não têm pais ou avós idosos que ocasionalmente confundem detalhes? O Dr. Paulo percebeu minha tensão e colocou uma mão tranquilizadora sobre a minha. Confia no processo, sussurrou. Temos documentos, não apenas palavras. Ricardo continuava sua performance.
Peço ao tribunal que considere a possibilidade de que minha mãe, em sua condição fragilizada, esteja sendo manipulada por terceiros interessados em tomar controle de nossos negócios familiares. Aquilo foi demais. Antes que o Dr. Paulo pudesse me deter, levantei-me. Meritíssimo, peço permissão para responder a estas alegações. O juiz pareceu surpreso com minha intervenção direta, mas após uma breve hesitação, assentiu. Concedo 2 minutos, senhora. Oliveira. Ajeitei meu blazer, endireitei a postura e encarei diretamente o homem que um dia chamei de filho. Ricardo, estou profundamente desapontada. Não com suas mentiras aqui no tribunal, mas com o fato de que você acredita que elas funcionarão. Você me conhece, sabe do que sou capaz intelectualmente. Sabe da minha memória impecável que me permitiu citar Shakespeare em suas peças escolares, que me permitiu lembrar os nomes de todos seus amigos da infância, que me permitiu administrar secretamente um império empresarial enquanto você recebia os créditos. Vi seu rosto empalidecer ainda mais. Quanto à minha fragilidade e confusão, convido Vossa Excelência a examinar meu histórico acadêmico. Fui professora titular da UFMG até 5 anos atrás. Orientei minha última tese de doutorado aos 67 anos. Publiquei um artigo revisado por pares na Revista Brasileira de Economia no ano passado. Fiz uma pausa, notando que tinha a atenção total da sala. Mas o mais importante, meritíssimo, é que não estamos aqui por causa de minhas palavras contra as de meu filho. Estamos aqui por causa de documentos, registros bancários, transferências, contratos assinados. A matemática não mente, mesmo quando filhos o fazem. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo Marcos Leitão parecia momentaneamente sem palavras. O juiz me observava com uma expressão que misturava respeito e algo que parecia... compreensão? Agradeço, Sr. Oliveira, ele disse finalmente. Seu ponto está registrado. A audiência prosseguiu com discussões técnicas sobre as condições da prisão preventiva. Eu, no entanto, não conseguia desviar meus olhos de Ricardo. Ele mantinha a cabeça baixa agora, evitando meu olhar, a postura derrotada. Por um momento fugaz, questionei tudo o que havia feito. Era este o resultado que eu queria? Ver meu filho humilhado, algemado, potencialmente enfrentando anos de prisão? Não seria possível ter encontrado um caminho menos devastador para todos nós? Mas então lembrei-me do olhar de Joaquim quando falou sobre ser abandonado por sua filha. Lembrei-me de Teresa, que não recebia visitas há 2 anos. Lembrei-me do desprezo na voz de Ricardo quando disse: "Minha esposa não te quer na viagem." E soube que estava no caminho certo. Doloroso, sim, mas necessário. O juiz anunciou sua decisão. Ricardo permaneceria em prisão preventiva devido à gravidade das acusações e ao risco de obstrução das investigações. Marcos Leitão imediatamente declarou que recorreria, mas era uma vitória significativa para nossa causa. Quando os policiais se preparavam para escoltar Ricardo de volta à detenção, ele finalmente olhou diretamente para mim. Seus olhos, tão parecidos com os meus, estavam cheios de uma mistura de raiva, medo e algo que parecia quase... respeito? "Mãe", ele disse, alto o suficiente para todos ouvirem. "Você venceu. Está satisfeita agora?" A pergunta pairou no ar, carregada de acusação. Antes que pudesse responder, Guilherme se levantou. "Pai, não é sobre vencer ou perder. É sobre consequências." Clara também se levantou, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. "É sobre respeito, pai. O mesmo respeito que a vovó sempre teve por você, mesmo quando você não merecia." Ricardo olhou para seus filhos como se os visse verdadeiramente pela primeira vez. Algo em seu rosto mudou. Uma máscara pareceu cair, revelando não o empresário arrogante, não o filho ingrato, mas apenas um homem quebrado enfrentando o colapso de tudo que construiu sobre mentiras. "Eu sinto muito", ele disse finalmente, as palavras quase inaudíveis. "Sinto muito por tudo." E então os policiais o conduziram para fora, deixando aquelas 3 palavras insuficientes ecoando na sala. Quando saímos do fórum, o dia estava estranhamente luminoso, o céu de um azul quase artificial.
Os repórteres ainda nos aguardavam, mas o Dr. Paulo conseguiu nos conduzir até um carro que nos esperava sem que tivéssemos que dar mais declarações. No interior do veículo, os quatro, eu, Guilherme, Clara e o Dr. Paulo, permanecemos em silêncio por longos minutos. Era como se tivéssemos coletivamente exaurido nossa capacidade de processar mais emoções naquele dia. Foi Clara quem finalmente falou, sua voz pequena no silêncio do carro. "O que acontece agora, vovó?" Uma pergunta aparentemente simples, mas carregada de tantas camadas. O que acontece com Ricardo? Com a empresa? Com Débora? Com nosso relacionamento familiar tão profundamente abalado? Comigo, uma mulher de 72 anos repentinamente no centro de uma tempestade midiática e jurídica? "Agora", respondi, segurando suas mãos entre as minhas. "Começamos a reconstruir, não o que tínhamos antes, isso se foi para sempre, mas algo novo, algo melhor, algo baseado em verdade e respeito mútuo." O carro avançava pelas ruas de Belo Horizonte, levando-nos para um futuro incerto. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estávamos seguindo na direção certa. A revelação havia sido dolorosa, mas necessária, como uma cirurgia que remove um câncer há muito tempo ignorado. O celular do Dr. Paulo tocou. Ele atendeu, ouviu por alguns momentos e então se virou para mim com uma expressão que não consegui decifrar imediatamente. Era do Ministério Público, ele informou. "Acabaram de receber uma ligação de Débora. Ela quer colaborar com as investigações. Diz que tem informações sobre outras operações fraudulentas de Ricardo que nem mesmo nós conhecíamos." A notícia não me surpreendeu tanto quanto deveria. Débora sempre foi pragmática acima de tudo. Com Ricardo preso e os bens bloqueados, ela buscava agora uma saída que minimizasse seus próprios danos. "O jogo de xadrez continua", comentei, mais para mim mesma do que para os outros. Mas enquanto o carro seguia seu caminho, percebi que não me importava mais tanto com os próximos movimentos desse jogo. Havia conseguido o que realmente importava: expor a verdade, garantir justiça para aqueles prejudicados pelas fraudes de Ricardo e, talvez o mais importante, mostrar a meus netos que idade não é sinônimo de impotência ou irrelevância. Olhei pela janela, vendo a cidade passar, a mesma Belo Horizonte onde criei meu filho, construí minha carreira, vivi minha vida. Tantas histórias entrelaçadas nestas ruas, tantos começos e finais. E agora, aos 72 anos, eu estava escrevendo um novo capítulo, não um epílogo, como Ricardo havia presumido ao me deixar naquele asilo, mas o início de algo que talvez fosse maior do que minha história pessoal. "Para onde vamos agora?" Guilherme perguntou, trazendo-me de volta ao momento presente. "Para casa", respondi simplesmente. Minha casa, de onde nunca deveria ter saído. Meu apartamento no bairro Santo Antônio parecia estranhamente menor quando retornei naquela tarde. Talvez porque agora éramos 3. Eu, Guilherme e Clara, onde antes eu vivia sozinha. Ou talvez porque, após os eventos monumentais dos últimos 2 dias, o espaço que antes me parecia perfeitamente adequado, agora parecia insuficiente para conter todas as emoções e mudanças que transbordavam em nossas vidas. O porteiro Sebastião arregalou os olhos ao me ver entrando com meus netos e suas pequenas malas improvisadas. Ele, como a maioria dos brasileiros, provavelmente havia assistido ao espetáculo midiático que se tornara minha vida. "Dona Amanda", ele cumprimentou com uma mistura de respeito e curiosidade mal disfarçada. "Que bom vê-la de volta. Está tudo bem?" "Está tudo sendo resolvido, Sebastião", respondi com um sorriso cansado. "Meus netos ficarão comigo por um tempo." Subimos de elevador em um silêncio carregado de exaustão. Quando finalmente entrei em casa e fechei a porta atrás de nós, senti uma onda de alívio me inundar. Aqui, entre minhas paredes, com meus livros, minhas fotografias, minhas memórias, eu ainda era apenas Amanda, não a empresária vingativa, não a mãe traidora, não o símbolo de resistência dos idosos que a mídia começava a construir. Clara caminhou lentamente pela sala, observando as fotografias familiares nas paredes, como se as visse pela primeira vez. Parou diante de uma em particular. Ricardo, aos 6 anos, sentado em meu colo,
ambos sorrindo para a câmera. Uma imagem congelada de um tempo mais simples. Vovó, ela disse, a voz pequena no silêncio do apartamento. Você acha que um dia vamos ser uma família de novo? Como antes? A pergunta me pegou desprevenida. Como explicar a uma adolescente de 14 anos que algumas quebras não podem ser completamente reparadas? Que mesmo com todo o perdão do mundo, certas traições deixam cicatrizes permanentes? Não como antes, querida, respondi, aproximando-me e colocando um braço ao redor de seus ombros. Mas talvez possamos construir algo novo, algo diferente, mas igualmente valioso. Guilherme, sempre mais pragmático, já estava na cozinha abrindo a geladeira. Vovó não tem quase nada aqui, ele constatou. Precisamos fazer compras. A normalidade da observação, tão doméstica, tão cotidiana, em meio ao furacão que vivíamos, quase me fez rir. Sim, a vida continuava, mesmo quando parecia que o mundo havia virado de cabeça para baixo. Ainda precisávamos comer, dormir, respirar. Vamos pedir alguma coisa por hoje, sugeri. Amanhã organizamos melhor. Os dias seguintes foram uma estranha mistura de normalidade doméstica e caos midiático. Enquanto dentro do apartamento tentávamos estabelecer uma nova rotina, os netos assistindo às aulas online, eu reorganizando a casa para acomodá-los melhor, o mundo lá fora parecia obcecado com nossa história. Meu celular não parava de tocar com pedidos de entrevistas. Jornais, revistas, programas de televisão. Todos queriam ouvir a vovó vingadora, como alguns veículos sensacionalistas haviam me apelidado. Recusei a maioria, aceitando apenas uma entrevista para o Fantástico, onde poderia explicar com calma e dignidade minha versão dos fatos. Uma semana após a prisão de Ricardo, o Dr. Paulo veio ao apartamento para uma reunião sobre os próximos passos. Trouxe consigo uma jovem assistente e várias pastas cheias de documentos. As coisas estão se movendo rapidamente, ele explicou enquanto espalhava os papéis na mesa da sala. Débora está colaborando integralmente com as investigações, claramente tentando se livrar de qualquer responsabilidade legal. Típico dela, comentou Guilherme com uma amargura que me surpreendeu. Ela forneceu detalhes sobre outras operações fraudulentas que não conhecíamos, continuou o Dr. Paulo. Aparentemente, Ricardo estava envolvido em um esquema muito maior, que incluía lavagem de dinheiro para políticos locais. Fechei os olhos por um momento, sentindo uma nova onda de decepção. Até onde havia chegado a corrupção moral do meu filho? Em que momento ele se desviou tão completamente dos valores que tentei lhe ensinar? Quanto às empresas, prosseguiu o Dr. Paulo, precisamos decidir o que fazer com o Grupo Oliveira. Você continua determinada a doar metade das ações para a Fundação de Apoio aos Idosos? Absolutamente, confirmei sem hesitação. E quero estabelecer um fundo educacional com parte dos lucros restantes, para garantir que Guilherme e Clara tenham seu futuro assegurado, independentemente do que aconteça com seus pais. Guilherme, que observava a conversa atentamente, interveio. E o que vai acontecer com o pai? Ele vai ficar preso por muito tempo? A vulnerabilidade em sua voz me lembrou que, apesar de toda sua maturidade aparente, ele ainda era um adolescente vendo seu mundo familiar desmoronar. É provável que Ricardo enfrente uma pena significativa. O doutor Paulo respondeu com gentileza, mas sem esconder a verdade. As acusações são graves. Estamos falando de anos, não meses. No entanto, com a colaboração de Débora e dependendo da postura dele daqui para frente, pode haver reduções de pena. Clara, que estivera quieta durante toda a conversa, de repente perguntou: podemos visitá-lo? Na prisão, quero dizer. A pergunta pairou no ar como uma bolha de sabão, frágil e iridescente. Eu não havia considerado isso. O direito dos meus netos de manterem contato com o pai, independentemente de meus sentimentos em relação a ele. Claro que podem, respondi antes mesmo de processar completamente a questão. Ele continua sendo seu pai. Nada muda isso. 2 dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era Joaquim, meu amigo do Recanto Primavera. Amanda, estou ligando para saber como você está. Todos aqui acompanharam sua história nos noticiários. Você se tornou uma espécie de heroína para nós. Sua voz calorosa trouxe lágrimas aos meus olhos.
Em meio a todo o turbilhão, quase havia esquecido dos idosos que conheci naquele breve dia no asilo. Pessoas que, diferentemente de mim, não tinham os meios para escapar de seu abandono. Estou administrando um dia de cada vez, Joaquim. E vocês, como estão? Algo extraordinário aconteceu após sua história se tornar pública. Ele contou com entusiasmo. Repórteres começaram a visitar o Recanto Primavera e outros asilos, fazendo matérias sobre abandono de idosos. Alguns filhos e netos, aparentemente envergonhados pela exposição midiática do tema, de repente, lembraram de visitar seus parentes aqui. Teresa recebeu a filha pela primeira vez em 2 anos. Sentiu uma onda de satisfação que não tinha nada a ver com vingança pessoal. Talvez algum bem maior pudesse surgir de toda essa situação dolorosa. Estou pensando em visitar vocês em breve, comentei. Tenho algumas ideias sobre como melhorar as condições dos asilos com os recursos da fundação. Será muito bem-vinda, ele respondeu com calor genuíno. Temos aquela partida de dominó pendente, lembra? Após desligar, fiquei pensando em como a vida dá voltas inesperadas. Se Ricardo não tivesse me deixado naquele asilo, eu nunca teria conhecido Joaquim, Teresa e os outros. Nunca teria visto de perto a realidade do abandono que tantos idosos enfrentam. Nunca teria decidido usar parte de minha fortuna para tentar melhorar essa situação. Talvez, em algum nível muito estranho, eu devesse agradecer a meu filho por sua traição. O pensamento me fez sorrir amargamente. 1 mês se passou. A vida foi encontrando novos ritmos, novas rotinas. Guilherme e Clara se adaptaram surpreendentemente bem à vida no meu apartamento. Jovens são resilientes de um modo que frequentemente nos surpreende. Assumi oficialmente o controle do Grupo Oliveira, nomeando um novo conselho administrativo composto por pessoas de minha confiança. Como prometi, doei metade das ações para a recém-reformulada Fundação Novos Caminhos, agora com uma missão expandida, de não apenas fornecer recursos para asilos, mas também lutar por políticas públicas que garantissem dignidade na velhice. A imprensa gradualmente perdeu interesse em nossa história, à medida que novos escândalos e tragédias substituíam a vovó vingadora nas manchetes. Isso foi um alívio. Poder caminhar novamente no parque sem ser abordada por estranhos, poder fazer compras sem sentir olhares curiosos me seguindo. Numa tarde de domingo, levei Guilherme e Clara para visitar Ricardo na prisão. Foi uma decisão difícil para mim, mas necessária para eles. Não quis entrar. Ainda não estava pronta para esse encontro. Então esperei no carro enquanto eles passavam 1 hora com o pai. Quando retornaram, seus rostos estavam marcados por emoções contraditórias. Clara havia chorado, seus olhos ainda vermelhos. Guilherme mantinha uma expressão controlada, mas percebi a tensão em seus ombros. Como foi? Perguntei suavemente enquanto dirigia de volta para casa. Ele está diferente, Guilherme respondeu após um longo silêncio. Mais magro, mais... não sei... humilde. Ele pediu desculpas. Clara acrescentou, a voz pequena. Disse que está arrependido de tudo. De como tratou você, do que fez com o dinheiro da fundação, de ter nos decepcionado. Perguntou por você. Guilherme completou, olhando-me pelo retrovisor. Quis saber se você está bem. Senti um nó na garganta. Era cedo demais para falar em perdão? Provavelmente. As feridas ainda estavam muito frescas. A traição muito vívida em minha memória. Mas talvez, algum dia... Da próxima vez, disse finalmente, talvez eu entre com vocês. 3 meses após a prisão de Ricardo, inauguramos o primeiro projeto da nova Fundação Novos Caminhos, a reforma completa do Recanto Primavera. Transformamos o que era um asilo decente, mais básico, em um centro de convivência modelo para a terceira idade. Quartos mais amplos e personalizados, áreas de lazer diversificadas, atendimento médico e psicológico permanente, atividades culturais e educativas. No dia da inauguração, levei Guilherme e Clara comigo. Joaquim nos recebeu como anfitrião orgulhoso, mostrando cada canto do novo espaço, apresentando-nos a outros residentes. Em seus olhos, vi algo que não havia notado em nosso primeiro encontro. Uma chama que o abandono não conseguira extinguir completamente. Amanda, ele disse quando tivemos um momento a sós.
Você transformou uma tragédia pessoal em um bem coletivo. Não é qualquer um que consegue fazer isso. Sorri, tocada por suas palavras. Tive muita ajuda no caminho, inclusive a sua. Sabe o que mais gosto no novo recanto? Ele continuou, apontando para uma área onde alguns idosos jogavam dominó animadamente. Não é mais um lugar onde famílias deixam seus idosos para esquecer. É um lugar onde pessoas escolhem estar porque é bom, porque enriquece suas vidas. A observação de Joaquim tocou algo profundo em mim. Não era apenas sobre criar asilos melhores. Era sobre redefinir o que significa envelhecer. Sobre criar espaços onde a terceira idade fosse vista como uma fase de possibilidades, não de descarte. Na semana seguinte, tive uma surpresa. Débora solicitou me encontrar. Após alguma hesitação, concordei com um café em um local público. Um restaurante tranquilo no centro da cidade. Ela chegou pontualmente, vestida com simplicidade que jamais associaria à minha nora. Sem as joias ostensivas, sem a maquiagem excessiva, sem o ar de superioridade que sempre a caracterizou. Amanda! Ela cumprimentou, estendendo a mão formalmente, como se fôssemos estranhas se conhecendo pela primeira vez. De certa forma, éramos. Débora, respondi, aceitando o cumprimento. Sentamos, pedimos café, e então veio o silêncio desconfortável que eu esperava. Foi ela quem finalmente o quebrou. Quero agradecer por permitir que Guilherme e Clara visitem Ricardo. Significa muito para ele e para mim. Assenti, sem confiar plenamente em minhas palavras naquele momento. Também quero que saiba, ela continuou, os olhos fixos na xícara à sua frente, que estou colaborando integralmente com as investigações. Não apenas para reduzir possíveis penas, mas porque é o certo a fazer. Ergui as sobrancelhas, incapaz de esconder minha surpresa. Débora falando sobre fazer o certo era algo que nunca esperaria ouvir. As pessoas podem mudar, Amanda, ela disse, como se lesse meus pensamentos. Quando tudo desmorona, quando você perde tudo o que pensava ser importante, você começa a ver as coisas de forma diferente. Por um momento, vi em Débora algo que nunca havia notado antes. Vulnerabilidade. A casca de arrogância e materialismo havia rachado, revelando uma mulher assustada, insegura, tentando reconstruir algum sentido em sua vida desmoronada. O que planeja fazer agora? Perguntei, sentindo uma curiosidade genuína. Voltei a estudar. Ela respondeu, um leve rubor colorindo suas faces. Psicologia. Sempre foi meu sonho. Antes de me perder no caminho. Conversamos por quase 2 horas. Não como sogra e nora. Não como vítima e cúmplice. Mas como 2 mulheres tentando navegar um território emocional complexo. Não saí dali como sua amiga, certamente, mas talvez com um entendimento um pouco melhor de quem era Débora, além da imagem superficial que havia construído. 6 meses se transformaram em 1 ano. O Grupo Oliveira, sob minha direção e do novo conselho, prosperou de maneiras que Ricardo jamais conseguiria com suas práticas fraudulentas. A Fundação Novos Caminhos expandiu para 3 novas unidades em diferentes cidades de Minas Gerais. Guilherme foi aprovado em engenharia na UFMG e Clara desabrochou como uma artista talentosa, com seus desenhos sendo exibidos em uma pequena galeria local. E então, chegou o dia que vinha adiando há meses. O dia de visitar Ricardo na prisão. O complexo penitenciário era frio e impessoal, com suas paredes cinzentas e procedimentos rígidos. Segui todos os protocolos mecanicamente. Revista, identificação, espera. Meu coração batia tão forte que temia que os guardas pudessem ouvi-lo. Quando finalmente entrei na sala de visitas e o vi sentado à mesa, senti como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Ricardo estava quase irreconhecível, mais magro, cabelos grisalhos que não existiam 1 ano antes, olheiras profundas. Mas foi o olhar que mais me impactou. Onde antes havia arrogância e certeza, agora havia algo quebrado. Humilde, quase suplicante. Mãe, ele disse simplesmente, a voz embargada. Sentei-me à sua frente, mantendo uma distância segura, tanto física quanto emocional. Ricardo, respondi,
surpresa com a firmeza de minha própria voz. Eu não esperava que você viesse, ele confessou, os olhos fixos na mesa entre nós, como se não conseguisse enfrentar meu olhar. Nem eu, admiti honestamente. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de décadas de história compartilhada, de amor, decepção, traição e consequências. Não sei por onde começar, ele finalmente disse. Dizer sinto muito parece absurdamente inadequado para tudo o que fiz. Sim, é inadequado, concordei, sem facilitar as coisas para ele. Mas pode ser um começo. Ricardo ergueu o olhar, encontrando o meu pela primeira vez. Naquele momento, vi flashes do menino que ele foi. O filho que eu amei incondicionalmente, que ensinei a andar, a ler, a sonhar. Sinto muito, mãe, ele disse, a voz quebrando. Por tudo. Pelo asilo, pelas mentiras, pelos roubos. Por ter me tornado alguém que você teria vergonha de reconhecer como filho. Não respondi imediatamente. Queria que minhas palavras fossem verdadeiras, não apenas reconfortantes. O que mais me magoou, disse finalmente, não foi o abandono em si. Foi perceber que você havia esquecido completamente quem eu sou. Que você realmente acreditava que eu era apenas uma velha indefesa que aceitaria silenciosamente ser descartada. Ele assentiu, engolindo em seco. Eu perdi o rumo, mãe. Em algum momento, o dinheiro, o status, a aprovação de pessoas como Débora, tudo isso se tornou mais importante do que os valores que você me ensinou. Mais importante do que você. E agora? Perguntei. O que você aprendeu com tudo isso? Ricardo olhou ao redor, para as paredes cinzentas da prisão, para os guardas vigilantes, para sua própria vida reduzida a visitas supervisionadas e rotinas impostas. Aprendi que nada disso valia a pena. Ele respondeu com uma sinceridade que parecia arrancar-lhe da alma. O dinheiro, as mansões, os carros, as viagens, nada disso importa quando você perde o respeito por si mesmo, quando você trai as pessoas que realmente se importam com você. Conversamos por 1 hora inteira, sobre arrependimento, sobre possibilidades de redenção, sobre os filhos que ele temia perder completamente, sobre o tempo que não volta atrás. Não foi uma reconciliação milagrosa, nem um perdão instantâneo. Foi o início doloroso, hesitante, de algo que talvez, apenas talvez, pudesse um dia se transformar em uma nova forma de relacionamento. Quando me levantei para sair, Ricardo fez uma última pergunta. Você acha que um dia poderá me perdoar? Verdadeiramente? Olhei para meu filho. Este homem quebrado que um dia abandonou sua mãe em um asilo com a desculpa de que a esposa não a queria na viagem, e respondi com a honestidade que sempre foi a base do meu caráter. Não sei, Ricardo. O perdão não é algo que se decide em um dia. É um processo, um caminho. Estou dando os primeiros passos nesse caminho hoje. Onde ele vai nos levar, só o tempo dirá. Saí da prisão com um peso diferente no coração. Não mais a raiva corrosiva ou o desejo de vingança, mas algo mais complexo, mais nuançado. A compreensão de que justiça havia sido feita, mas que justiça, por si só, não cura todas as feridas. Enquanto dirigia de volta para casa, onde Guilherme e Clara me esperavam, refletia sobre a jornada extraordinária que vivera no último ano. De professora aposentada a empresária reconhecida. De mãe abandonada a símbolo de resistência contra o etarismo. De vítima a agente de transformação. Aos 73 anos, eu não estava no fim da minha história, como Ricardo presumira ao me deixar naquele asilo. Estava, na verdade, escrevendo um dos capítulos mais significativos da minha vida. O sol se punha sobre Belo Horizonte quando estacionei em frente ao meu prédio. Sebastião me cumprimentou com um respeito que nunca demonstrara antes desses eventos. No elevador, recordei o dia em que saí dali com a mala azul marinho, acreditando que ia para uma viagem em família, sem imaginar a traição que me aguardava. Quando abri a porta do apartamento, encontrei Guilherme estudando na mesa da sala e Clara desenhando no sofá. Ambos ergueram os olhos, seus rostos jovens marcados pela preocupação genuína. Como foi? Guilherme perguntou, levantando-se para me ajudar com a bolsa. Difícil, respondi honestamente, mas necessário. Clara se aproximou, abraçando-me silenciosamente. Em seu caderno de desenhos,
vi um esboço que me fez sorrir. Uma mulher idosa de cabelos grisalhos, ereta e digna, segurando o que parecia ser uma espada em uma mão e um escudo na outra. Embaixo, o título: Guardiã da Dignidade. Naquela noite, sentada na varanda observando as luzes da cidade, percebi que minha história havia se tornado maior do que eu. Que cada idoso abandonado, cada pessoa que se sente invisível devido à sua idade, talvez encontrasse um pouco de esperança ao saber que uma professora de 72 anos teve a coragem de dizer não ao descarte, de lutar por sua dignidade, de transformar abandono em poder. A vingança nunca foi o objetivo final. A justiça sim, mas além dela, algo mais profundo. A reafirmação de que envelhecer não significa perder valor, de que nossas vidas não se tornam descartáveis com o passar dos anos, de que respeito e dignidade são direitos que persistem até nosso último suspiro. Fiz o que precisava ser feito e faria tudo novamente. E assim, meus queridos, chego ao final desta história que começou com uma mala pronta para uma viagem que nunca aconteceria e terminou com uma nova vida que jamais imaginei viver aos 73 anos. Uma história sobre traição, vingança, justiça e, acima de tudo, dignidade. Quando meu filho Ricardo me deixou naquele asilo com a desculpa de que a esposa não me queria na viagem, ele não fazia ideia de quem realmente eu era. Viu apenas uma idosa que poderia ser descartada quando se tornasse inconveniente. Não viu a economista formada, a professora respeitada, a estrategista financeira que secretamente controlava o império que ele pensava ser seu. Não viu a mulher que, durante décadas, aprendeu a jogar pacientemente o jogo do poder enquanto observava cada movimento daqueles ao seu redor. O que Ricardo e tantos outros esquecem é que nós, os idosos, carregamos dentro de nós todas as pessoas que já fomos. A jovem determinada, a profissional competitiva, a mãe dedicada, a esposa amorosa, todas essas versões de mim ainda existem por trás das rugas e dos cabelos grisalhos. A idade não nos apaga, apenas adiciona camadas à nossa existência. A vingança que executei não foi um ato impulsivo nascido apenas da mágoa do abandono. Foi a culminação de anos observando meu filho se afastar dos valores que tentei lhe ensinar, vendo-o desviar dinheiro destinado a idosos carentes, testemunhando sua transformação em alguém que eu mal reconhecia. O asilo foi apenas a gota d'água em um oceano de decepções. Quando bloqueei os cartões de crédito, expus as fraudes e retomei controle da empresa, não estava apenas me vingando, estava corrigindo um desequilíbrio, restabelecendo a verdade, criando consequências para ações que por muito tempo ficaram impunes. A justiça, mesmo quando dolorosa, tem seu próprio tipo de beleza. O caminho não foi fácil. Ver meu filho algemado, enfrentar a imprensa sedenta por escândalos, explicar para meus netos por que expus o próprio pai deles. Cada etapa exigiu de mim uma força que não sabia possuir. Mas como descobri nessa jornada, somos sempre mais fortes do que imaginamos. Hoje, um ano após aquele dia fatídico em frente ao Recanto Primavera, minha vida é irreconhecível, e não de maneira negativa. Dirijo oficialmente o Grupo Oliveira com uma transparência e ética que a empresa jamais conheceu. A Fundação Novos Caminhos transformou 4 asilos em centros de convivência modelo para idosos. Meus netos moram comigo, florescendo em suas próprias jornadas longe da sombra da desonestidade dos pais. Ricardo continua na prisão, mas nossas visitas mensais agora têm um tom diferente. Não de reconciliação completa, talvez isso nunca aconteça, mas de um entendimento mútuo que está lentamente sendo reconstruído. Débora estuda psicologia e trabalha voluntariamente com famílias de presidiários, uma transformação que nunca imaginei possível. E eu me tornei uma voz para aqueles que a sociedade tenta silenciar quando atingem certa idade. Recebi convites para palestras, entrevistas, até mesmo para escrever um livro sobre minha experiência. O mais importante, dezenas de idosos me procuram com suas próprias histórias de abandono, buscando orientação, inspiração ou simplesmente a confirmação de que não estão sozinhos. Joaquim, meu amigo do Recanto Primavera,
Brinca que deveria cobrar comissão por ser o descobridor do talento que me tornei. Jogamos dominó toda quinta-feira. Uma tradição que mantenho religiosamente. Não importa quão ocupada esteja minha agenda. Nunca planejei ser um símbolo ou inspiração. Apenas me recusei a aceitar o papel que meu filho tentou me impor. O de uma idosa inconveniente que deveria desaparecer silenciosamente em um asilo. Me recusei a ser invisível. Me recusei a ser descartável. E é isso, acima de tudo, que espero que você leve desta história. A idade não diminui seu valor. As rugas não reduzem seus direitos. Os cabelos brancos não justificam desrespeito. Cada um de nós, não importa quantos anos carregue, merece viver com dignidade até o último suspiro. Se você está assistindo isso e se sente invisível por causa da sua idade, saiba que não está sozinho. Se você tem pais ou avós idosos, pergunte-se honestamente como os trata, com o respeito que merecem ou com a impaciência disfarçada de preocupação que Ricardo demonstrava comigo? Se você é jovem, lembre-se que se tiver sorte, um dia também será velho. O mundo que construímos para os idosos hoje é o mundo que habitaremos amanhã. Agora, antes de me despedir, preciso pedir algo a você que acompanhou minha história até aqui. Este canal, Vovó Lembrou, não é apenas um espaço para compartilhar histórias como a minha. É uma plataforma que dá voz a idosos que raramente são ouvidos, que traz à tona realidades frequentemente ignoradas, que celebra a sabedoria que só as décadas podem construir. Para que essas histórias continuem sendo contadas, precisamos do seu apoio. Se esta narrativa tocou você de alguma forma, por favor, inscreva-se no canal. Um simples clique no botão de inscrição significa muito mais do que você imagina. Significa que valoriza essas histórias, que reconhece sua importância. Deixe também seu comentário. Como você se sentiu ouvindo minha história? Conhece situações semelhantes? O que faria no meu lugar? Seus comentários não são apenas palavras. São conexões. São confirmações de que estas narrativas importam, de que ressoam além da tela. Curta o vídeo, compartilhe com amigos e familiares, especialmente aqueles que talvez precisem refletir sobre como tratam os idosos em suas vidas. Cada compartilhamento amplia nossa voz coletiva, leva estas reflexões para pessoas que talvez nunca tivessem considerado estas questões. E se puder, considere contribuir com o Valeu Demais, nossa forma de doação que ajuda a cobrir os custos de produção deste canal. Gravar, editar e publicar estes vídeos diariamente exige recursos significativos. Sua contribuição, não importa o valor, nos ajuda a manter a qualidade e frequência destas histórias. Ajuda a garantir que mais vozes como a minha sejam ouvidas, que mais histórias de resistência e dignidade sejam compartilhadas. Confira também os outros vídeos do canal. Há histórias de outros idosos que enfrentaram abandono, preconceito, desafios que muitos acreditavam ser insuperáveis para alguém daquela idade. Histórias que inspiram, que educam, que comovem. De Belo Horizonte para todo o Brasil, esta é Amanda Oliveira, 73 anos, ex-professora universitária, empresária, avó de 2 adolescentes maravilhosos e, acima de tudo, uma mulher que se recusou a desaparecer. Uma mulher que transformou abandono em poder, traição em propósito, dor em mudança social. Agradeço por me ouvir até aqui. E lembro a você uma última vez. Envelhecer é um privilégio negado a muitos. Não é algo a ser temido, escondido ou envergonhado. É uma conquista a ser celebrada, respeitada e vivida com a dignidade que cada ser humano merece. Até o próximo vídeo, onde trarei outra história que mostra que nós, os idosos, não apenas lembramos do passado, também construímos presentes significativos e futuros inspiradores. Aqui é Vovó Lembrou, o canal que dá voz à experiência, dignidade e sabedoria que só os anos podem trazer.